Sejam bem-vindos ao canal do Up Garage, mais um videozão começando aqui. Hoje vamos falar um pouquinho aqui do Civic VTI, vou mostrar um pouco dos trabalhos que a gente fez nesse carro aqui, em especial em relação à borboleta eletrônica. Comentei em alguns outros vídeos, né, no Instagram também, que a gente fez uma adaptação de borboleta e pedal eletrônico nesse carro, né, então não tem mais cabo, é tudo controlado pela injeção eletrônica. Muita gente não sabe como funciona exatamente, muita gente acha que isso aí piora a performance do carro. Então vou mostrar um pouco nesse vídeo aqui como que a gente fez a adaptação, quais eram os problemas que o carro tinha e o que a gente ganha com a borboleta eletrônica, porque é um upgrade muito top, muito da hora. Está cada vez mais comum agora ser feito nos carros, principalmente os carros mais mistos de rua, que melhora muito a dirigibilidade do carro com a borboleta eletrônica. Então, se você não for inscrito, ó, se inscreve aí, já deixa o like, bora pro vídeo aí. Então, pessoal, o Civic VTI aqui, para quem acompanha a gente no Insta, já viu muita coisa sobre esse carro, a gente já mexeu muito nele, já teve outra eletrônica nesse carro. E no fim do ano passado a gente fez um upgrade da borboleta aqui para a borboleta eletrônica. Então fizemos toda a parte de adaptação ali no carro de pedal eletrônico, borboleta eletrônica, para melhorar a dirigibilidade do carro e também tirar um pouquinho mais de potência. Esse motor é um motor, para quem conhece o Civic aí, B16, né, famoso 160 cavalos originais. Esse motor nosso foi refeito com pistão taxado, biela forjada, tem um retrabalhinho de cabeçote, tem o coletor mais longo, Skunk Tube aqui, ó, de admissão, tem coletor de inox, então é um carro que já tem uma preparaçãozinha aspirada leve assim. E quando a gente montou esse carro, primeiramente, a gente montou com uma borboleta mecânica, ó, uma borboleta Expert. O pessoal das preparações conhece bastante. Então esse carro foi montado com a borboleta Expert. Originalmente a borboleta do Civic tem, se eu não me engano, 62 mm e a gente montou uma borboleta de 70 mm, né? Parece uma diferença pequena aí, mas muda drasticamente o comportamento do carro. Então com a borboleta maior, né, e a preparaçãozinha do carro, o carro de alta melhora, né, ganha um pouco de potência, porém de baixo o carro tende a ficar pior de dirigir, principalmente no caso do Civic, que é um motorzinho pequeno, 1.6, e que tem muito pouco torque de baixa. O que aconteceu com esse carro? A borboleta, pessoal, né, no caso a borboleta mecânica aqui, por mais que a gente acelere ela um pouquinho, só uma pisadinha, não sei se dá pra ver na luz aqui, ó, por mais que a gente mexa só um pouquinho, ela abre muito. Então o que acontecia? O carro meio que afogava de baixa, né? Se você vinha com o carro e dava 100% de pedal ali, o carro meio que dava uma afogada, era como se tivesse muito ar para o cabeçote admitir naquela fase de baixa ali, né, do motor, que tem muita turbulência, o motor não tem eficiência, então o motor meio que afogava e era um negócio que não tinha como resolver, né? Ou você acelerava menos, né, e deixava o carro crescer e aí sim dava pé, ou o carro dava essa morrida e depois crescia. E a outra coisa era na questão de partida frio, né, dirigibilidade do carro frio. Então o carro dava partida, se você encostasse na borboleta, uma encostadinha de nada, ela já abria muito e já era suficiente para apagar o carro numa fase fria. Então o carro era muito ruim de manobrar frio, além de outros pequenos problemas como marcha lenta, né? Esse carro originalmente, o pessoal dos Hondas aí sabe, tem um atuador de lenta bem ruim, bem problemático mesmo, e a gente acaba fazendo a lenta por ponto na Fueltech e abrindo um pouquinho o parafuso da borboleta. Então a gente sempre ficava naquele meio termo, ou o carro ficava meio acelerado, ou o carro ficava meio morrendo. Se ligasse o ar-condicionado, às vezes ele ficava meio com a rotação muito baixa. Então assim, tinha uma série de probleminhas que a gente ia corrigir com o atuador de lenta, ia botar uma outra borboleta e tudo mais. Aí até que então a gente conversou com o pessoal que já é mais experiente nessa questão de borboleta eletrônica e recomendou a gente colocar uma borboleta eletrônica, fazer toda a substituição, e foi o trampo que a gente fez. Então hoje aqui nesse carro, pessoal, a gente tem uma borboleta de 76 milímetros, se eu não me engano, essa borboleta da Captiva. É uma borboleta bem comum nas adaptações aí, ó, é uma borboleta da Captiva V6. Então é extremamente comum essa adaptação, já tem toda a parte de configuração dela, é uma borboleta bem conhecida. Então é uma borboleta de 76 milímetros. Aí vocês devem estar se perguntando, putz, colocou uma borboleta ainda maior do que a que estava antes e ficou melhor, né, no caso. Exatamente. O que acontece, pessoal? A borboleta eletrônica, como ela não é controlada por cabo, a gente consegue fazer uma curva
de suavização nela, né? Em relação de pedal, o quanto que você pisa, o tanto que ela abre. Então o que acontece? De baixa, né? De baixa rotação ali, ou quando o carro está muito frio, a gente consegue fazer uma curva em que, se a gente extrapolar um pouquinho no pé, no pedal ali, ela vai abrir só um pouquinho. Então o carro melhorou demais para manobrar, para pegar. E aí, em contrapartida de alta, agora ela abre ainda mais do que abria de 70. Então a gente conseguiu ganhar potência, o carro ficou muito melhor de alta e ficou muito melhor de baixa. Eu vou dar uma partida no carro aqui para vocês verem como que o carro pega bem e como que o carro segura a marcha lenta bem agora com a borboleta eletrônica, né? O carro está sem o painel aqui ainda, que a gente está fazendo o coverzinho de carbono, mas só para ter uma ideia. Chave geral, ligou a chave no painel. Ó, tá ligando a injeção. Ó, switch panel, ver se está desengatado. O carro pega muito fácil, tá vendo? O carro sem atuador de lenta é difícil pegar desse jeito assim, ou ele já vai pegar muito acelerado e ficar voltando no ponto. Ele faz a compensação da abertura fria, né? Vai descendo no RPM até ele chegar no RPM de alvo. Então, a partida do carro melhorou absurda, né? Principalmente na parte fria, né? Que era o crítico, né? Ou o carro pegava muito disparado, ou ele pegava embolando assim e até morrer. E agora não tá frio aqui, mas a gente foi em eventos, deu partida com o carro em 20 e poucos graus aqui. Literalmente dá para dar partida com o carro e sair andando com ele assim na maior tranquilidade, porque a suavização de baixo da borboleta ajuda nessa dirigibilidade, né? Então, ó, carro ali a 1 de sonda, 1000 RPMs no período de aquecimento, ó. Vou deixar o carro aquecer um pouquinho e vou mostrar aqui no mapa para vocês terem uma ideia dessa questão da abertura da borboleta. Então, ó, pessoal, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu pisar 10% no pedal, ele vai abrir só 4% na borboleta. Se eu pisar 20%, ele abre 12%. Se eu pisar 30%, ele vai abrir só 22%. Se eu pisar 40%, que aqui começa já a ficar uma parte, já que eu tô assim acelerando mais mesmo, se eu pisar 40%, ele abre 35%. Se eu pisar meio acelerador, aí ele já tá 1 para 1, ele já abre meio borboleta. E aí fica legal daqui para cima, ó. Se eu pisar 60, ele já abre mais do que eu tô pisando. Se eu pisar 70, ele abre 75. Se eu pisar 80, ele já abre quase 90. E se eu pisar 90% ou tudo, ele já abre a borboleta inteira. Então o que acontece? O carro ficou muito melhor, essa dirigibilidade baixa, principalmente você vai sair de uma... Como é um carro ainda roda na rua, você vai sair de uma lombada, vai sair de uma esquina, você dá só aquela encostadinha, o carro tinha muito buraco, era muito difícil acertar essa faixa, tinha que deixar o carro muito gordo para ele compensar esses buracos que a borboleta dava. Então nessa questão ficou assim, perfeito esse acerto de dirigibilidade do carro, né? Aqui, ó, para vocês terem noção, ó, o carro tá na lentinha, ó, bonitinho, ó, 1000 RPM, 1000 RPM certinho, ó, quietinho. Pode ligar a ventoinha, que ele já faz a compensação da borboleta. Uma outra coisa legal, como a gente faz a abertura que a gente quiser ali na borboleta, o que acontece com um carro que não tem atuador? A gente geralmente deixa a borboleta mais aberta e usa o ponto mais atrasado. Então, às vezes, dependendo do carro, o carro fica meio frouxo, aquela primeira acelerada assim, o carro fica meio frouxo. E aqui já não, aqui como a gente mexe na abertura da borboleta, de acordo com a marcha lenta que a gente quiser, o carro fica com um pouco mais de ponto na lenta, então ele está sempre aceso, ó. O pessoal acha que talvez tem lag no acelerador, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse pedal que a gente adaptou, ó, acho que dá para ver mais ou menos, é um pedal de Golf, né? Linha Volkswagen, linha G5, G6, Fox, Polo, sai tudo com esse pedal, um pedal de Volkswagen, que eu acho ele bem bacana o desenho, ele é bem fácil de adaptar. Então a Fueltech é capaz de ler basicamente qualquer pedal, qualquer borboleta, é só fazer a configuração dela certinha. Então a gente usa esse pedal que é mais bacana, né, mais bonitinho, e a borboleta de captivo, ó. Então aqui, ó, por exemplo, ó, vou dar só encostadinha, ó. Então não tem lag nenhum, não tem absolutamente nenhum lag.
super responsivo o acelerador, sem contar que a gente também consegue fazer um ajuste, né, de agressividade do pedal, igual o pessoal faz às vezes em carro original para tirar aquele delay. A gente também faz aqui na Filtek. Então a gente pode colocar o pedal, a borboleta mais agressiva, então a gente rela no pedal, a borboleta acelera, abre mais rapidamente, ou mais suave, com um pouquinho mais de lag, né? Nesse caso aqui a gente usa uma configuração da Filtek que é suave na parte frio e rápida na parte quente. Então por isso o carro fica tão bom de manobrar frio. Pode estar assim, gelado mesmo, um dia muito frio. Você dá partida e você vai encostar no acelerador, mesmo que você encoste mais rapidamente, a borboleta abre um pouco mais devagar, lógico que numa fração de segundo, né? Mas ela abre um pouco mais devagar e o carro fica extremamente macio para manobrar assim e tudo mais. E aí quando ele fica quente, quando ele passa da tabela de aquecimento, ele já fica rápido. Então você encosta no acelerador, é quase que instantâneo o tanto que a borboleta trabalha. Então a parte de lenta, muito bacana, ó, o carro lisinho, ó, 1000 RPM de lenta, de sonda aí. Os rondeiros sofrem bastante com esse atuador. O atuador original ele é bem problemático, ele enrosca. E a Filtek não controla ele por PWM, tem que adaptar um outro atuadorzinho, né? Igual naquele outro Civic que a gente montou, tinha um outro tipo de atuador lá. Então a borboleta eletrônica elimina tudo isso aí, então sai atuador, partida vai melhorar absurdamente a partida. Quando ligar ar-condicionado, pesar a direção, farol, isso aí tudo vai ser controlado direto na borboleta. Você atua direto na borboleta, não precisa controlar um atuador separadamente. Então assim, é só vantagens nessa parte aí. Aí falando um pouco sobre performance do carro, uma coisa que a gente ainda não testou, a gente vai ver, a gente testou na rua, né, não testou no dyno, era essa questão do carro dar essa afogada de baixo, né, se desligar a chave aqui. Mas o que acontecia, como a outra borboleta era muito grande, o carro de baixa ali, né, tipo 2000 RPM, até o carro dar aquela respirada, o carro afogava muito. Então a gente fez também uma curva de borboleta, então naquela faixa de RPM, ela quando eu acelerar de tudo, em vez dela abrir 100%, por exemplo, ela vai abrir 80%, 85%, até chegar naquela faixa de eficiência do motor, ela abrir tudo. Isso também faz uma diferença e a gente vai fazer um teste no dyno, a gente vai travar a abertura da borboleta em 50%, 60%, 70%, 80% e 100%. E aí dá pra ver no dyno que vai ter faixa, por exemplo, de baixa, que a gente vai ganhar HP e perder em cima, né? Aí a gente vai perder embaixo e ganhar em cima, aí a gente vai encontrar uma curva ali de abertura na parte que o motor não respira muito, até na parte de eficiência, para o carro ficar com a curva inteira ali na maior potência que a gente conseguir. Outras funções que a gente ganha com a borboleta eletrônica é o blip, né, o punta-taco. A gente consegue fazer um punta-taco automático quando a gente tem borboleta eletrônica. Então esse carro aqui, ele tem um sensor na embreagem e um sensor no pedal. Então a gente configura na Filtek essas duas entradas, né? Então ela entende que quando a gente pisar no acelerador e dar um tapa na embreagem, o carro está reduzindo ou incrementando marcha. E aí automaticamente ele acelera o carro e faz aquele punta-taco. Então ao invés da gente ter que dar o tapa no acelerador, a gente pode fazer de uma maneira totalmente precisa ali, automaticamente na injeção. A gente pode configurar um botão para ligar e desligar, igual a gente faz no Pops & Banks, por exemplo, para fazer esse punta-taco automático, que é muito da hora mesmo. Então quando a gente vem configurar a parte de atuador de lenta aqui na FT, né, todas essas curvas de abertura aqui, né, posição pós-partida, posição do atuador mesmo, RPM que ele vai controlar, tudo isso vai atuar direto na borboleta, então é muito precisa. Então, por exemplo, ó, o carro aqui, ó, na parte quente, ele fica com 6% da borboleta eletrônica só aberta. Então 6% é capaz de deixar o carro ligado perfeitamente na parte quente. Aqui ele abre um pouquinho mais. Posição do atuador pós-partida aqui é quando ele dá aquela lançada de giro depois de pegar, ó. Então ele vem 3, 2, 1%, depois ele já corta. Aqui, ó, o blip, por exemplo, aqui a gente faz a configuração da abertura do carro na redução de marcha, ó. Então tem uma tabelinha, ó. Então quando a gente reduz a marcha,
a gente programa o tempo que a gente quer que ele faça essa abertura e o tanto que ela abre, né? Então essa aqui é uma tabela padrão, mas por exemplo, quando tiver mais giro, né, ela não precisa abrir 35%, ela pode abrir só 10%. Aqui quando tiver em 3.000, ela pode abrir mais a borboleta. Então tudo isso é configurável, a gente pode configurar o tanto que a gente quer a abertura para deixar o ponto-ataque certinho, e isso aí acaba ficando mais rápido, né, a pilotagem no circuito mesmo. A borboleta tem várias vantagens assim, eu acredito, principalmente no circuito. Na arrancada eu acho que não é tão interessante, porque na arrancada a gente literalmente está só no pé no fundo, né? Mas um carro de circuito com borboleta eletrônica eu acho que é muito bacana esse upgrade. Uma outra coisa legal que já é mais recente, a gente consegue fazer hoje na borboleta eletrônica também um fechamento da borboleta na troca de marcha. Então, vamos dizer, um carro que talvez tenha dificuldade para passar a marcha girando muito, né? Tem aquele carro que a gente acelera no talo e quando vai passar a marcha tem que esperar o carro derrubar o RPM para a marcha entrar. É o caso do Corsa, por exemplo. O Corsa na pista, se eu tentar passar a marcha girando muito, ela raspa muito, né? O Civic já não tem tanto esse problema. Mas em carros que acontecem isso, a gente pode programar um fechamento mais rápido da borboleta quando você tirar o pé na troca de marcha. Então, vamos dizer que numa borboleta normal, entre você tirar o pé e passar a marcha, o carro vai cair sei lá, 500 RPM. Você pode programar a borboleta para ficar mais rápida e na troca ele cair 1000, por exemplo. Isso aí já pode ajudar muito a fazer a marcha entrar em carros que tenham esse tipo de problema. Então, tem uma série de funcionalidades e que eu acredito que no circuito seja a maior vantagem mesmo. Esse carro aqui, pessoal, ele já está todo funcionando, né? Vocês viram no último vídeo, a gente montou o radiador, né? Já testamos, ficou perfeito o radiador, o carro está todo redondinho. A gente vai fazer uma regulagem de válvula, trocar óleo dele só, que faz muito tempo que a gente não faz esse tipo de revisão, e terminar de ligar o ABS desse carro, terminar de fazer a eliminação do ABS, que a gente tirou toda a bomba original ali e tudo mais. Falta fazer só a ligação aqui da frente no bloquinho de divisão ali, e aí esse carro já vai para a rua, a gente já vai levar para o dyno, fazer todo o acertinho fino. Vou mostrar para vocês essa curva da borboleta com menos abertura, mais abertura, e a gente vai levar esse carro para a pista o mais rápido possível, num track day, num hot lap, para ver como que esse carro se comporta. Uma outra coisa legal que a gente também pode fazer aqui na borboleta eletrônica, isso pensando num carro de rua mesmo, a gente pode fazer um modo valet, por exemplo, no carro, né? Então você vai deixar o carro em algum lugar, um manobrista, ou deixar numa oficina, você não quer que o pessoal fique fuçando o carro, acelerando o carro, a gente consegue limitar a abertura da borboleta no mapa. Então a gente pode fazer uma curva lá que, se o cara acelerar 100% de pedal, o carro vai abrir 20% da borboleta. Então isso é um modo valet que a gente pode fazer. Então você ativa no mapa lá, né? Coloca um mapa com senha. Então a pessoa que pegar o carro pode querer acelerar de tudo e o carro não vai acelerar nada. Então isso é uma das facilidades da borboleta eletrônica. Na questão de adaptação, pessoal, não é um negócio extremamente complicado, né? É até relativamente simples essa adaptação, como colocar qualquer outra borboleta, né? Aftermarket assim, num coletor. Então nesse caso aqui, o coletor do Civic, ele é pequeno, a base dele. O bocal dentro é até grande, mas a base é pequena. E a borboleta da Captiva, ela além da boca ser maior, as laterais dela aqui, ó, por exemplo, a borboleta da Expert, ó, ela é bem pequenininha aqui, ó, tá vendo? Ela é bem pequenininha. Aquela borboleta, ela é maior assim, então ela é mais grossa desse lado. Então ela não dá os furos no coletor. Então o que a gente faz? Só manda fazer uma base, né? Então no caso a gente fez uma base, né, que parafusa no coletor. Então ela parafusa na furação original do coletor e a gente parafusa a borboleta nessa base. Então fica essa adaptação, isso é bem comum de se fazer e foi o que a gente montou aqui. E lembrando, não adianta também ter uma borboleta muito grande se aqui é menor, né? Então às vezes a borboleta até abrindo vai bater na parede. Não é o caso aqui porque esse coletor é performance, ele já é maior, então ela não acontece isso, mas tem que ter essa atenção aí. Na questão do pedal, deixa eu pegar uma luzinha aqui para clarear. Na questão do pedal, aí vai depender do carro. Tem alguns carros que são mais fáceis, outros são mais chatos. Aqui mesmo foi bem chatinho de fazer, porque, deixa eu virar aqui, ó,
porque o Civic tem todo um suporte aqui que prende os dois pedais junto, então a gente teve que cortar lá no suporte original, né, a base onde ficaria o acelerador original, fazer uma chapinha ali, ó, tem um calço lá atrás para o acelerador ficar, e a gente coloca ele, lembrando que o acelerador é de plástico e a gente precisa fazer um batente nele, igual tem lá em cima, ó, para não acontecer de ele dar fim de curso, né, às vezes para não acontecer do pedal chegar no fim do curso lá atrás, né, e ele não apoiar a base dele em nada. Se vocês olharem esses carros originais, geralmente embaixo da onde você pisa, né, onde seria a pedaleira, né, embaixo ali no carpete tem uma bolinha assim que apoia o pedal, porque como pedal de plástico, se você não fizer esse apoio, quando você acelerar tudo, a chance de você chegar no batente, pisar um pouquinho forte e quebrar ele é grande, porque o pedal é plástico. Então tem que fazer esse calço para não ter risco de quebrar, né? Senão quebra bem fácil mesmo. Outra coisa aí que fica muito massa na borboleta eletrônica é o Pops and Bangs, né? O pessoal que faz Pops and Bangs, quem mexe mais sabe que o Pops, para ficar legal, para sair fogo, né? Para dar aquele estirão, principalmente para sair fogo, precisa ter bastante ar, né? Quando você tira o pé. Então o que acontece? Em um carro que não tem atuador de lenta, ou que... principalmente quando não tem atuador de lenta, é só a borboleta mesmo, o carro não consegue pôr mais ar quando você tira o pé. Quando você tem atuador, você pode fazer o atuador abrir nessa tirada de pé para colocar mais ar ali no momento do Pops. Pode ser configurado lá na aba do Pops and Bangs. E na borboleta eletrônica a gente também faz isso direto na borboleta. Então quando a gente ativa o Pops aqui, quando você tira o pé, principalmente com o carro andando, ao invés do TPS vir para zero, por exemplo, a borboleta zerar, ela fica, por exemplo, 15% aberta. Então quando ela fica esse tanto aberto e o ponto atrasadão, o Pops fica muito mais da hora, sai muito fogo, né? Principalmente se você vir com o carro carregado, tipo, você vem assim, tipo de quarta marcha e pum, tira o pé. E ao invés dela zerar, ela vai abrir a borboleta, né? Ela vai abrir e vai atrasar um monte o ponto. Então o carro sai fogo pra caramba, né? Deixa eu ver se dá pra fazer um barulhinho aqui, ó. Ó. Deixa eu ligar aqui, eu já nem lembro qual que é os botões aqui, ó. Ah, tá ligado, ó. Aqui ele não vai fazer tanto barulho, porque quando ele vem com carga, assim que ele faz mais, né? Mas, ó. Estava gravando aqui, sem querer eu pausei a câmera e achei que estava gravando, gravei mais de 10 minutos falando aqui e não gravou nada. Mas enfim, rapaziada, videozinho explicando um pouco como que foi essa montagem, como que funciona aqui na prática. As vantagens são muitas mesmo. Eu acho que é muito top a borboleta eletrônica, principalmente para um carro misto, assim, um carro de rua, né? Pessoal que vai montar aquele carro para acelerar um pouquinho, dar aquele rolezinho e roda na rua, a borboleta eletrônica é muito boa. Aqui ficou excelente. E vamos testar na pista depois, levar o carro pro Dino. Vamos fazer aquele teste com a borboleta mais fechada, um pouco mais aberta, totalmente aberta, né? Para vocês verem nas curvas ali aonde ganha, aonde perde potência e todas essas facilidades que ela proporciona pra gente. Então, pessoal, vai acompanhando, segue a gente lá no Insta. Logo mais esse carro vai estar na pista, vamos levar ele pro Track Day, vamos levar ele pro Dino. E logo mais, finalmente, vai estar na rua de novo. Então, rapaziada, obrigado por assistir mais esse vídeo, ó. Se inscreve aí, segue a gente lá no Insta, fica ligado, já tem conteúdo novo.